Paz seja convosco. Hoje eu quero iniciar a hora do Evangelho agradecendo ao pastor Sebastião que me presenteou com esta camisa aqui para fazer esta hora do Evangelho. Que Deus abençoe o senhor, pastor, e toda a sua família. Hoje, na hora do Evangelho, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós estamos usando aqui a paráfrase da Bíblia, a mensagem. Hoje o tema é a prova. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. No nosso dia a dia, quando nós vamos fazer alguma prova, temos nos nossos dias a prova do Enem, temos as provas dentro das faculdades, temos prova nos cursos técnicos, enfim, passamos por várias provas e nós nos preparamos para fazer aquela prova, ou seja, um concurso público, qualquer coisa. Jesus também, em sabendo que ia ser provado, ele se preparou para que ele pudesse passar por aquela prova, através de toda a sua vida, meditando na palavra, tendo conhecimento da palavra, jejuando, buscando ao Senhor. Ele tinha também acabado de passar pelo batismo nas águas. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedam da boca de Deus. A primeira prova que o diabo aplicou em Jesus foi em cima de um problema que ele estava passando. Ele estava sentindo fome e o diabo chegou e o provocou para que ele pudesse transformar pedras em pães. E a resposta de Jesus foi usar a palavra de Deus, dizendo que não era somente aquele pão ou um pão comum que o sustentaria, e sim a palavra que sai da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é o filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha a ousadia de testar o Senhor teu Deus. Veja que agora o diabo, percebendo que Jesus estava bem preparado, ele então utiliza os seus conhecimentos. Ele utilizou a própria palavra de Deus para tentar o Senhor, para que ele pudesse fazer o que o diabo queria, não a vontade de Deus. Mas o inimigo usou a palavra de Deus, mas Jesus contra-atacou com a própria palavra de Deus em Deuteronômio. Para a terceira prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então fez a proposta: tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Quando o inimigo percebeu que, através da própria Bíblia, da palavra de Deus, ele não conseguiria persuadir Jesus, ele apelou para a mentira. Porque o diabo não é dono de nada. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então a própria Bíblia declara que do Senhor é a terra, a sua plenitude, os homens e os seres que habitam sobre a terra. Então tudo é de Deus. E o inimigo se aproveitou, contando uma mentira, para ver se Jesus caía na mentira dele. E Jesus mais uma vez responde com a palavra: a adoração, ela é devida somente a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Então, dentro deste contexto, nós vemos que gradativamente a prova ela foi piorando. O inimigo foi colocando essas pegadinhas que existem nas provas para que Jesus pudesse desistir do seu chamado, do seu propósito, do seu objetivo aqui nesse mundo.
Mas, como toda prova, essa também teve um fim. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Que esta tentação que Jesus sofreu, que essa prova que Jesus passou, possa ser um exemplo para nossas provas do dia a dia. Em sabendo sempre que o inimigo da nossa alma, ele vai começar nos oferecendo propostas que nos tirem do nosso propósito de servir a Deus. E após a pessoa ceder essas propostas, então ele se retira e deixa a pessoa na pior. Que nós possamos usar a receita do Senhor Jesus Cristo, usar a própria Bíblia para poder seguir em frente e mantermos firmes o nosso propósito, que é servir ao Senhor. Que Deus lhe abençoe. Esta é a hora do Evangelho.